Olá, bem-vindos ao canal Ciências na Quarentena. Eu sou Antônio Arteni, professor de Ciências e Biologia. E hoje nós vamos falar sobre dengue. Então, antes de começar a aula, prepare seu material, faça suas anotações. Se você não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve, deixa um gostei depois no final do vídeo. E agora tá tudo pronto? Segue a aula! A dengue é uma doença febril grave que é causada pelo vírus que é transmitido pela picada de um mosquito, o Aedes aegypti. Então existem 4 tipos de dengue: dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Durante a vida, a pessoa pode ser infectada pelos 4 tipos, sendo que cada infecção, o sistema de defesa vai gerar uma imunidade para aquele tipo de vírus que eu peguei. Exemplo. Se eu fui infectado pela dengue tipo 1, é só uma única vez. Meu sistema de defesa já vai gerar uma imunidade para aquele vírus. O tipo 2 é a mesma coisa, tipo 3 e tipo 4. Certo? Então, uma única vez, sistema imunológico já cria uma imunidade para isso. Certo? Todas as faixas etárias são vulneráveis a essa doença, né? São suscetíveis a essa doença. Então, as populações mais vulneráveis, como crianças e idosos, a dengue pode interagir com algumas doenças já pré-existentes e causando a forma mais grave, podendo levar até a morte. Lembrando que essa doença, esse vírus, ele é transmitido pela picada do mosquito contaminado, certo? Então o mosquito ele precisa estar contaminado, aí durante lá a picada dele, ele vai transferir na saliva dele esse vírus, certo? E ele se contamina picando uma pessoa que está contaminada, certo? Então nós temos alguns sintomas para essa doença, como febre acima de 38,5, né? Febre alta, dor muscular. Uma característica, também um sintoma característico da dengue é a dor nos olhos, ali no globo ocular, quando a pessoa movimenta os olhos vai ficar dolorido, né? Aquela dor atrás dos olhos, e manchas vermelhas. Esses são sintomas bem característicos dessas doenças. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, de cada umas imagens, com um pouquinho de falando de cada sintoma. E eu vou mostrar também um gráfico para a gente falar da incidência dessa doença ali nos últimos 20 anos. Né? Então, nesse gráfico vai mostrar o número de casos possíveis de dengue e o número de mortos. Então, de 2003 até 2019, certo? Então, acompanhe aí. Aqui eu tenho uma imagem do Aedes aegypti, né? Então ele vai do marrom até o preto, ali com essas manchinhas brancas. Né? O ciclo reprodutivo dele dura em média 10 dias e ele pode viver até 45 dias contaminando as pessoas aí. Então aqui eu tenho 2 tipos de dengue, né? A dengue clássica, que é a mais leve, e a hemorrágica, que é a mais grave. Então na clássica eu tenho uma forte dor de cabeça, mancha vermelha, que é bem característica da doença, e aquela dor atrás dos olhos. Já na hemorrágica, né, acontece uma hemorragia, um sangramento. Por quê? A dengue diminui a quantidade de plaquetas do sangue. E essa plaqueta ela serve para um possível sangramento, ela formar um tampão ali, fechando um vaso que se rompa, né? Então ela diminui a quantidade, por isso que acontece um sangramento. E esse perda de sangue vai causar, né, perda de consciência, dificuldade de respiração, aí o sangramento na boca, no nariz, fortes dores abdominais, vômitos, né, podendo levar a pessoa à morte. Aqui eu já tenho aquelas manchas vermelhas bem comuns, né, na dengue. E aqui eu tenho já mostrando aqui um tipo de coágulo. Então na primeira imagem acontece um rompimento de um vaso sanguíneo. Então eu tenho as plaquetas, elas vão se juntar com outra estrutura ali, formando, né, um coágulo, impedindo que aconteça esse derramamento de sangue. Por isso que o Ministério da Saúde aconselha a pessoa não se automedicar, principalmente em sintomas como da dengue. A pessoa, se fizer o uso de uma substância chamada AAS, ou seja, ácido acetil salicílico, essa substância ela é anticoagulante, então ela, junto com a dengue, vai diminuir ainda mais a quantidade de plaquetas, e aí o sangramento, a hemorragia vai ser bem maior e levando a pessoa à morte. Número de casos prováveis e número de óbito. Então a gente acompanha lá desde 2003, olha lá, né? Os casos eram quase mais de 200 mil casos prováveis de dengue, depois caiu em 2004 e depois foi subindo, olha lá, 2008, né? Depois caiu um pouco em 2009, teve toda essa variação, olha lá, 2015, como aumentou a quantidade de
casos, né, depois caiu e 2019 aumentou de novo. Já em azul, eu tenho o número de óbitos. Então a gente tem ali número de óbitos 2003, né, era perto de 200 óbitos, depois caiu 2004 e depois foi aumentando de novo. Olha lá, 2008, né, eu tenho mais de 400 casos de mortes por conta de dengue tipo 2. 2010, olha lá, dengue tipo 1, mais de 600 mortos. E aí 2015, olha a quantidade de dengue tipo 1 e tipo 4. Perto de 1.000 casos, de 1.000 mortes ali. Aí 2014, olha lá, pela chikungunya, que é o mesmo mosquito que transmite. 2015, olha lá, mais de 1.000 mortos, né, por conta da Zika, né, que também é o mesmo mosquito. Depois, 2016, teve bastante ali, depois caiu, e 2019 voltou a subir. Isso por conta dos cuidados que nós estamos deixando de ter com esse mosquito. Então ele transmite tanto a dengue como as outras doenças aí, certo? Então, depois da gente ver esses sintomas aí, a gente sabe que não existe um remédio que trate uma doença viral, que combata ali, né? A gente só tem remédio que vai combater os sintomas, a febre, a dor, né? E a melhor prevenção, quando a gente tem ali para uma doença viral, ou uma vacina, ou se prevenir de entrar em contato com essa doença. Então, no caso da dengue, aqui já existe uma vacina, certo? Ela é tetraviral, ou seja, ela serve para os 4 tipos de vírus, só que ela ainda não está disponível aqui no Brasil, né, no Sistema Único de Saúde, só na rede privada, certo? Então, quando a gente não consegue combater, evitar essa doença por modo da vacina, a gente vai cortar o ciclo de vida desse mosquito para evitar que ele pique a gente. Então vamos falar um pouquinho desse mosquito, né? O vírus é transmitido pela picada do mosquito fêmea, certo? Por quê? O mosquito macho ele se alimenta mais de frutas, néctar de planta, de flores, né? Já a fêmea, ela precisa do sangue para acontecer o desenvolvimento dos ovinhos dela ali, certo? E a maturação deles para que ela consiga colocar eles ali na água, certo? Então, por isso que ela se alimenta de sangue, só a fêmea. Então, quando a gente mostra aqui o mosquito fêmea, que é o exemplo aqui, né? Então ele é bem característico, esse mosquito da dengue. Ele é pretinho, vai do marrom ao preto, assim como as cores, umas manchas brancas nas pernas e no corpo. Né? Aqui eu tenho um aparelho bucal dele, que é onde ele faz a picada para que ele suga o sangue para se alimentar. Então quando ele pica a pele da pessoa, ele perfura ali, na saliva dele vai um anestésico, né? Para que a pessoa não sinta aquela dor e não retire ele ali. E vai também um anticoagulante. Esse anticoagulante vai evitar que o sangue coagule, né, e interrompa o fluxo de sangue que ele está sugando. Então nessa saliva também vai o vírus da dengue, certo? Então não é essa picada. Então quando ele pica, essa saliva que vai ali do mosquito, ela vai causar uma irritação na pele, certo? Uma reação alérgica, vai coçar e vai sair aquele carocinho. E pode até causar uma inflamação, né, quando a pessoa coça ali. Então tá lá, eu tenho aqui um mosquito fêmea, né, com umas manchinhas, aqui o abdômen dele, quando ele suga esse sangue, esse abdômen vai enchendo de sangue ali, né, é o que vai nutrir os ovos para ela colocar lá, certo? Então o que a gente precisa fazer? Cortar todo esse ciclo de vida para que se evite nascer novos mosquitos, certo? Então vamos olhar uma imagem para a gente ver um pouquinho aí desse controle que a gente pode fazer do ciclo de vida do mosquito. Acompanhe aí. Bom, enquanto não tem uma vacina disponível para toda a população, a gente tem que cortar esse ciclo de reprodução. Então, olha lá, tem a fêmea, né? Ela sugou, precisou se alimentar do sangue para poder acontecer essa maturação dos ovinhos. Então, ela coloca esses ovos na água, ou próximo da água ali, ele vai se transformar em larva, depois em pupa, né? E depois o adulto sai ali, né? E vai ter o ciclo de novo, certo? Isso aqui, todo esse ciclo leva em média ali uns 10 dias, de 7 a 10 dias. Então se a gente tomar os cuidados aí de evitar a água parada para cortar esse ciclo, pelo menos uma vez por semana, a gente já consegue eliminar. Lembrando que esses ovinhos, se eles forem colocados ali, postos próximo à água, e ele pode ficar até um ano inerte ali, sem contato com a água. Aí depois de contato com a água, ele eclode e aí vai gerar todo esse ciclo aqui de novo. Então aqui eu tenho uma outra imagem do Aedes aegypti bem maior, com as manchinhas ali. Aqui tem um aparelho bucal dele, olha lá, onde ele fura a pele, vai lá para sugar o sangue, né, a fêmea, para se alimentar, o abdômen dele ali cheio. E aí é onde ele transmite o vírus da dengue, ou ele, né, é contaminado por uma pessoa e tem aquela saliva que vai causar irritação na pele ali.
Então, quando a gente quebra todo esse ciclo de vida do mosquito, impede que nasça novos mosquitos, certo? E ele se contamine e contamine as pessoas. Um outro modo também de prevenir a picada de mosquito é com repelente. Então, existe um monte de repelente aí no mercado, né, que vai repelir ali, tem uma substância que não deixa o mosquito chegar perto. Então, para o Aedes aegypti, tem a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, orienta a usar um repelente com icaridina, que é uma substância que afasta o Aedes aegypti. E assim evita que a gente seja contaminado por dengue e por outras doenças que esse mosquito também transmita, como a zika, chikungunya e a febre amarela urbana. Então esse mosquito ele pode transmitir essas 4 doenças. Então aquela vacina que eu falei, ela só serve para dengue. Quando eu uso um repelente, ela já serve para esses 4 tipos, que vai repelir o mosquito, certo? Então tem que tomar os cuidados, né? Ele tem uma duração maior do que os repelentes comuns, a gente pode até passar por cima do protetor solar quando vai na praia, né? Só cuidado com os olhos, né? É bom passar na mão, espalhar ali, ele ajuda bastante, certo? Então uma outra forma agora que a gente consegue combater, né, afastar esse mosquito com repelente, é a gente evitar os locais de reprodução desse mosquito. Como água parada, a gente sabe ali, né, no ciclo nós vimos que a fêmea coloca os ovinhos lá na água parada. Esses ovinhos, se caso essa água secar e não conseguir eclodir, esses ovinhos podem ficar até 1 ano ali inerte esperando a água. Quando chega a água ali na época de chuva, ele vai e eclode de novo. Então vamos olhar alguns cuidados que a gente tem. Eu já posso tomar vários cuidados, aqui tem alguns deles aqui, né, com água parada para se evitar que essa fêmea do mosquito coloque os ovinhos. Então tem que manter tudo que é água fechado e limpo. Então caixa fechada, tampos ali, olha, esfregar, lavar com a escovinha as bordas de onde fica a água ali, né, de caixas, porque o ovinho pode ficar preso ali e ele pode ficar até 1 ano sem água, depois ele volta a eclodir. No vaso de planta ali tem que colocar areia para evitar que fique água, os sacos fechados, as calhas do telhado é uma coisa que acontece muito ali, mosquito, ovo de mosquito, larva ali, porque a folha impede ali a água passar no cano, então fica acumulado. As lajes também, então a gente tem que evitar tirar toda a água da laje, principalmente agora que está chegando a época de chuva, para evitar água parada. E aqui a gente tem uma outra forma, imagine só, o início ali, ó, todo aquele lugar que pode ter água parada, tem uma tampinha de garrafa, ele pode colocar o ovinho lá. Então olha só, ele chega, ele vai desse ciclo de vida até sair o adulto, leva cerca de 10 dias, então olha lá, a larva e o adulto ele pode viver até 45 dias. Então imagine, se ele sai ali, ele saiu da água, ele pica uma pessoa que está infectada, aí ele, né, começa a passar isso para outras pessoas. Então, durante a vida dele, ele pode passar até para 300 pessoas. Então, é isso que a gente tem que evitar. Todo esse local aí de reprodução do mosquito Aedes aegypti, certo? Então, nós vimos aí tudo, né, sobre o Aedes aegypti, a dengue, né? Nós vimos os sintomas, o ciclo de vida do mosquito, como acontece essa contaminação, essa picada do mosquito, certo? O que pode acontecer, as causas que podem ter em crianças e idosos, mas em toda a faixa etária, né? Então a gente consegue até eliminar o foco de mosquito cuidando lá da água parada, ou a gente consegue se proteger um pouquinho com repelente, com a vacina, né? Que ainda não está no Sistema Único de Saúde, mas em breve estará. Então, tomando todos esses cuidados, a gente consegue eliminar essa quantidade de mosquito aí, principalmente agora que está chegando, vai chegar o verão aí, época mais quente, mais úmida, tem bastante água acumulada por aí, é o momento ideal que ele mais gosta para se procriar ali. Então a gente tem que eliminar tudo isso, certo? Então, nossa aula vai ficando por aqui, não deixe de deixar um gostei aí no final do vídeo e até semana que vem.